Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Franciele, sou mãe da Maria Fernanda e aqui a gente fala sobre maternidade e o mundo feminino. E hoje eu tô aqui com a Thaisa. A Thaisa é psicóloga, é musicoterapeuta, né? Musicoterapeuta e psicóloga, especialista em saúde mental, né? E hoje a gente vai abordar um pouquinho um tema muito importante. E como nós estamos em setembro todo ano é um mês dedicado a falar sobre o Setembro Amarelo, que é para abordar a questão de suicídio, saúde mental e tudo isso ao redor, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É um tema muito importante, né, que precisa ser falado, principalmente dentro das nossas casas, com nossos filhos e adolescentes, e enfim, né? Eu estava vendo uma pesquisa na internet que o número de suicídio entre adolescentes de 13 a 25 anos tem aumentado muito nesses últimos anos, né? E isso é preocupante, né? Porque é uma idade, principalmente essa idade da adolescência, dos 13, enfim, até os 18, 19 anos, é uma idade de tanta mudança, né? Tantos sentimentos, né? E é difícil conversar com adolescentes, né? Os pais, né? Eu falo dentro de casa, né? É difícil conversar com adolescentes, né? Então, é legal a gente abordar o assunto com o lado profissional pra gente começar a entender um pouquinho mais, né? Sobre esse assunto, sobre o mundo deles, né? Então, primeiro, Isa, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui. E vamos falar um pouquinho sobre isso, então. Espero poder ajudar as mães que estão com os filhos nessa fase, né, e tudo mais, né? Isa, falar sobre suicídio ainda é um tabu, né? Principalmente dentro de casa, né? Você acha que é um assunto que deve ser abordado dentro de casa? E como abordar isso no ambiente familiar? Bom, olá pessoal, obrigada pelo convite para estar abordando, né, esse assunto que precisa ser falado, mas não é fácil falar sobre isso. É um assunto pesado, é ardiloso, mas é sim importante estar sendo colocado. Quebrar esse tabu é importante, desmistificar esse fenômeno do suicídio e, na medida do possível, inserir sim esse assunto dentro das nossas casas. É claro que não vai ser um assunto que a gente vai sentar na mesa no domingo e vamos falar sobre suicídio, né? Acho que não precisa ser algo tão pontual. Mas é importante que, de alguma forma, dentro de alguma situação que aconteça no ambiente, que a gente insira, sim, esse assunto para que a gente converse sobre ele, né? Para que a gente consiga entender o que o meu filho pensa sobre isso, para a gente discutir esse fenômeno, o que é isso, o que você pensa, vamos procurar informação. Então, sim, eu acho que é importante falar. É claro que na nossa sociedade falar de morte, uma morte natural, a gente já não gosta, né? Para, não fala sobre isso não, bate na boca. Imagine falar sobre uma morte aí que foi pensada, né? Que foi planejada. Então, é claro que não é um assunto fácil de se colocar, mas precisa fazer parte do nosso cotidiano, pra gente ver isso com naturalidade no sentido da gente conversar, não achar que é natural praticar, mas a gente de alguma forma precisa sim inserir esse assunto. É só falando que a gente busca conhecimento, que a gente busca informação sobre isso, então é preciso falar. E a gente mora no interior de São Paulo, uma cidade muito pequena, e nesse mês teve um suicídio de um adolescente, acho que 16, 17 anos, né? E numa cidade vizinha que um dia antes também um menino de 17 anos também tirou a própria vida. Então acho que acabou repercutindo na cidade inteira, porque é uma cidade pequena, né? Eu acho que pode ser um gancho para se falar dentro de casa sobre isso, né? Isso, acho que às vezes a gente vê na mídia ou infelizmente acontece na nossa cidade, né? Acho que pode ser um gancho pra gente conversar com nossos filhos, conversar sempre, né? Infelizmente realmente teve essa fatalidade, né? 16 anos, uma vida inteira para se desenvolver e por um sofrimento muito grande
um jovem decide, né? Sei lá se a gente pode falar em decidir, mas enfim. Aconteceu isso aqui na nossa cidade, mas não é algo que acontece só aqui. Infelizmente, as estatísticas mostram que tem crescido muito e mais uma vez aí é importante a gente falar. Falando a gente previne, né? Falando a gente busca conhecimento, falando a gente percebe sinais e busca ajuda. Então precisamos sim abordar esse assunto dentro de casa, né? E como a gente comentou, né, o número de suicídio entre adolescentes tem aumentado, né, infelizmente. Nós, como pais, tem alguns sinais que a gente possa observar nos nossos filhos, alguma atitude, alguma coisa que a gente possa ficar atento para, né, para às vezes evitar ou chegar e conversar, ou, né, tem algum sinal que a gente possa perceber, né, que está acontecendo alguma coisa, né, ou com o nosso filho, ou com um sobrinho, um afilhado, filho de um vizinho, um amigo do seu filho, né, que às vezes vai na sua casa. Tem alguma coisa que a gente consiga observar, né, prestar atenção? Falar sobre os sinais é delicado porque muitas vezes sinais podem ser muito sutis. Mas é claro que tem algumas alterações de comportamento que é importante perceber, né? Qualquer tipo de alteração de comportamento que você perceber que num período muito curto de tempo e uma alteração muito significativa. Então, por exemplo, meu filho, ele tem um comportamento X. De repente, num período curto de tempo, ele mudou totalmente. Né? Isso é importante a gente pensar. Peraí, o que está acontecendo que ele mudou o comportamento? Né? Então, por exemplo, se isolar, né? Não querer conversar, ficar no cantinho dele, não querer se socializar. E em contrapartida ele nunca foi assim, sempre foi uma criança que conversava, que participava de tudo. De repente ele mudar, alguma coisa pode estar acontecendo, né? E o outro extremo também, né? Ele já era quietinho, ele era mais reservado, de repente estava todo solícito, né? Como você quiser dizer, tá tudo bem, então deixa eu... Então é importante a gente pensar essas alterações. Aquelas falas, né, como, eu tô tão cansado, não quero mais viver, queria dormir, não acordar mais, se eu morrer eu não vou fazer falta. Porque às vezes a gente fala, quem vai fazer não avisa, quem realmente for fazer não avisa. Mas é um mito, é um mito que a gente, na verdade, esses sinais aparecem de alguma forma. Né? Às vezes até mesmo alterações alimentares, né? A pessoa deixa de comer, ou começa a comer demais. Então são coisas que é importante a gente pensar, não só pensando no suicídio, pensando em qualquer tipo de patologia que pode estar sendo desenvolvida. Então essa conversa, né, percebeu que teve alguma alteração, chega na criança, chega no adolescente, tô aqui, tô do seu lado, tem um ombrinho pra você, vamos conversar, você precisa de ajuda, o que tá acontecendo, né? Você não tá sozinho. E a ajuda vai passar, oferecer a ajuda profissional, né? Sem dúvida. Psicólogo, psiquiatra, né? Porque às vezes para um adolescente nem sempre é fácil chegar no pai e falar, olha, eu tô com sofrimento, tá acontecendo isso, né? Tanto os filhos não querem ver os pais sofrer, os pais também não querem ver os filhos sofrer. Então às vezes é difícil chegar, pai, mãe, tô precisando de ajuda, me leva para um médico, me leva para um psicólogo, porque eu não tô me entendendo. Né? Então às vezes o contrário, a gente conseguir perceber neles isso e a gente oferecer essa ajuda, como os pais, cuidadores, professores, enfim, é um primeiro passo para a gente possivelmente evitar aí uma fatalidade. Né? E percebendo algum sinal, né, alguma coisa dessas que nós comentamos, de alteração de comportamento e tudo mais, como oferecer ajuda, né? Como chegar e conversar, no que eu posso ajudar, né? A gente já falou, né, da ajuda profissional, que eu acho que, né, é a melhor coisa, né? Oferecer essa ajuda profissional, porque às vezes para os pais dos adolescentes não quer falar e tudo mais, né? Mas tem alguma outra coisa que a gente possa fazer para ajudar? Assim, como entrando um pouco da parte da ajuda profissional, a gente sabe que infelizmente não é todo mundo que consegue pagar uma psicoterapia, né? Você sabe falar se no Brasil existe pelo SUS alguma coisa assim, para não ter que pagar, quem não pode pagar, né? Isso, sim. Bom,
que o primeiro passo para ajudar uma pessoa que está passando por algum tipo de sofrimento é realmente oferecer esse acolhimento. Percebi, estou com você, vamos fazer algo, tá? Primeiro passo. E aí, aonde buscar essas ajudas, né? Nós temos, sim, na rede pública, né, pelo SUS, os ambulatórios de saúde mental, os CAPs, né, que são serviços que acolhem, então, qualquer tipo de sofrimento relacionado a doenças mentais. Tá? Então, nós temos, sim, CAPs é considerado um equipamento de porta aberta, então qualquer pessoa pode chegar, falar, estou precisando disso, estou precisando desse tipo de ajuda, e aí os profissionais ali vão fazer esse acolhimento e vai direcionar para o tipo de atendimento que for mais indicado, né? Se for um atendimento multiprofissional, com o psiquiatra, o psicólogo, se for só o psiquiatra ou só o psicólogo, aí vai fazer uma triagem para fazer esse tipo de atendimento. Então, e hoje em dia a maioria das cidades tem CAPs, né? Se não tiver ainda o CAPs, né, que hoje é um centro de atendimento, né, da psicossocial, tem os ambulatórios de saúde mental, né, que aqui no nosso município ainda é muito conhecido como CEAF, como os postinhos, tá? Mas nós temos, em Jaboticabal, nós temos tanto o ambulatório de saúde mental quanto o CAPS. Então nós já temos esses dois serviços para as pessoas estarem buscando ajuda no momento que às vezes financeiramente não pode procurar. Né? Então nós temos sim esses equipamentos para a população estar procurando. É importante, né, gente? Porque, infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo realmente consegue pagar um plano de saúde. Às vezes, aí você vai marcar psiquiatra para daqui 3 meses, né? Quem tá numa crise, quem tá sofrendo, não pode esperar todo esse tempo, né? E é interessante também falar que acredito que todos os municípios hoje já têm esse trabalho. Muitos psicólogos fazem um trabalho de clínica social. Né? Que é isso? Tem os consultórios particulares deles, mas eles reservam alguns horários na agenda para fazer um atendimento num valor mais reduzido. Né? Então eu acho que também vale a pena estar buscando esses profissionais, ligar nas clínicas, olha, eu gostaria de estar fazendo, eu não tenho condições talvez de pagar um valor integral, mas existe possibilidade. Então muitos profissionais, pelo menos da psicologia, eu conheço que fazem esse trabalho de clínica social. E aí, Isa, aqui a gente fala muito sobre a maternidade, como o meu mundo ainda é infantil, né, bem infantil, né, porque a minha filha tem 2 anos, eu queria trazer um pouco esse assunto para a infância. Porque eu acho que de alguma forma isso tudo começa na infância, né? Na infância a gente cria a base, a gente ensina muita coisa, passa muita coisa para as nossas crianças. E a gente está vendo uma geração muito frustrada com os nãos, né? Muito que não consegue ouvir um não, não sabe lidar com esse não, né? É aquela coisa, aquela geração de que mães e pais trabalham fora e quando tá com os filhos quer suprir tudo, dando tudo, nunca falando não, difícil impor limite e tudo isso, né? Como você acha que a gente pode trabalhar isso na infância, né? Essa frustração, porque realmente é muito difícil frustrar um filho, né? Falar, né? Quando ele quer muito, você vê o filho chorando porque queria muito, né? É muito difícil você frustrar um filho, mas é importante, né? É muito importante, até porque ele vai ter isso pro resto da vida, né? Um não profissional depois, né? E um não da namorada, né? Um não do crush, né? Eles vão ter que lidar com esses nãos. Então não adianta a gente na infância colocar numa redoma de vidro e, né, o futuro dele que se vire, né? Então como você acha que é importante a gente trabalhar isso pensando na infância, né? Nessa primeira idade deles? Você tocou no assunto que eu acredito que é o X da questão, né? Lógico que nós estamos no Setembro Amarelo, falar sobre prevenção independente de faixa etária, mas eu venho pensando muito realmente nessa questão, né? Se a gente quer realmente prevenir qualquer tipo de situação, a gente precisa focar nessa infância. Eu acredito muito nisso, talvez até antes da infância, já desde a gestação. Né? Eu particularmente tenho essa corrente de pensamento, eu acredito muito nisso.
tenho desenvolvido muito, tenho lido muito a respeito desse tal desenvolvimento infantil. E esse assunto da frustração é muito, muito importante para os pais estarem pensando, né? Os cuidadores, né? Porque a gente tem que pensar em dois tripés, né? Como que esses pais estão passando as suas frustrações para essa criança, né? Como que esses pais estão lidando com os problemas do dia a dia, com as fraquezas, que todo mundo tem. E essa criança está vendo esse pai passar por isso, essa mãe passar por essa situação. Então, como que esses pais estão passando isso? Já é um primeiro ponto para se pensar. E segundo, como esses pais estão realmente frustrando esses filhos. Que forma, né? Existe um jeito mais certo, mais errado? E aí que tá, a gente está vendo que não está tendo isso, né? Hoje não tem mais aquela coisa do tempo, né? Eu vou esperar meu aniversário para ganhar aquele presente que eu quero. Que a criança fica naquela expectativa, conta no calendário os dias para ganhar. Eu acho que isso é importante, hoje a gente não tem. Vai dar uma voltinha com a criança já volta com um presente. Né? A gente está vivendo o mundo do imediatismo. Né? O mundo tem um teórico que eu gosto muito, o Bauman, que fala sobre isso. Né? Os tempos líquidos que essa nossa sociedade está vivendo. A gente não para, a gente não espera. A gente não mostra para essas crianças e para a gente também, né? A gente sai cansado do trabalho, né? Vou chegar em casa, vou tomar um banho, vou descansar, vou preparar uma jantinha. A gente não faz mais isso. Já saio cansado, eu já passo no McDonald's, no fast food, já pego uma comida rápida porque eu não quero, né? E não que eu seja contra isso. Eu também sou adepta aos fast food, aos deliveries. Mas precisa ter um momento gostoso. Não vir rotina, né? Isso, esse equilíbrio a gente não está encontrando. Né? De falar, vamos fazer um bolo. Né? Para fazer um bolo a gente tem que juntar todos os ingredientes, tem que pôr assar, precisa esperar uns 45 minutos para esse bolo ficar pronto, depois tem que esperar esfriar para a gente comer. Isso é mostrar para a criança que tem tempo, as coisas precisam de tempo, e a gente não tem mais tempo para isso. Né? E acho que esse é um primeiro ponto para a gente começar a pensar nessas frustrações. Não é importante, é para o crescimento, só que desde que seja um não, que a gente também saiba explicar para a criança o porquê não. Não simplesmente não e acabou. Né? Hoje não, porque precisa esperar até o fim da semana, papai e mamãe precisa trabalhar para ganhar esse dinheiro, para poder comprar isso que você quer, para saber que as coisas têm um tempo para acontecer. Né? Se a gente não preparar essa criança para esse adolescente que por si só é um período já de muita transição, por si só a adolescência já é um momento de muita fragilidade. Então, se eu não preparar o meu filho para viver essa adolescência, né, e consequentemente esse adolescente preparar para a juventude, não vai funcionar. Né? Ele vai ouvir mesmo o não da vida. Se eu não apresentar o não dentro de casa, a vida vai apresentar. De uma forma muito mais difícil, né? Normalmente. Me deixa um pouco intrigada, às vezes, quando eu vejo crianças que caem, né? Um exemplo. A criança caiu e tá chorando porque tá doendo, aí vem o pai, não chora não tá doendo, pronto, já passou, chega. Não, gente, deixa a criança chorar. Nomeia isso pra ela, né? Você caiu, tá doendo, ó, mas vai passar, espera um pouquinho, ó, vamos passar um remedinho que vai melhorar. Mostra pra essa criança que ele tá com dor. A dor existe, mas que vai passar. Porque mais tarde vai ter outras dores que também vão passar. Né? E é isso que a gente tem que trabalhar, esse tempo de espera, que hoje a gente não consegue mais. E como isso é muito importante. Não, o seu filho não pode chorar. Por que ele não pode chorar? Se tá doendo, chora. Eu sempre falo muito isso, que é importante a gente nomear o sentimento para as crianças, né? Você tá triste por isso? Eu te entendo que você tá triste por isso. Você queria esse brinquedo? Eu entendo que você queria esse brinquedo. Mas agora não é possível. Né? A compaixão, eu entendo que você queria muito isso. Eu entendo que isso é importante para você. Mas agora não dá por causa disso. Né? O explicar. E não, né? Normalmente a gente é aquela que grita, não vai, porque não pode, porque não. Por que não, né? Por que não, né? Né? Já fica até assim a criança, né? Então, eu sempre falo que é muito importante nomear os sentimentos para a criança, né? E explicar e deixar eles exporem os sentimentos. Né? A gente fala do não, mas o sim também.
o sim, porque sim, né? Porque não, você tá ganhando porque você merece, né? Porque você tá sendo uma criança que tá ajudando, né? Dentro do que a criança pode fazer, as suas funçõezinhas dentro de casa. Você tá ajudando a mamãe e o papai, então você tá merecendo. Então hoje nós vamos sair pra passear. Eu acho que essa nomeação é importante, né? Porque quando vem um problema muito grande na nossa vida que vai vir, com certeza, a gente consegue parar e pensar, não, vai passar, eu vou ter que procurar algumas coisas para resolver esse problema, mas vai ter solução. E é isso que os nossos adolescentes não estão enxergando, porque nunca foram frustrados, nunca ouviram um não na vida. Aí o primeiro problema que a adolescência apresenta, eu não dou conta, aí eu me corto, né? Que hoje é a tendência aí do sofrimento da adolescência, das mutilações, começar a ir mal na escola, enfim. Então, tá tendo um problema, mas vai ser resolvido. Se eu já passei por outros e resolveu, esse também vai. Só que se a gente não deixar essas crianças terem essa experiência do não, do sofrimento, na adolescência, como que eles vão aprender que isso existe? É uma repetição. Né? Se eu vejo que meus pais estão passando por um problema, mas eles estão me explicando, olha, a gente está passando por esse momento na nossa vida, tá difícil, mas ó, a gente está fazendo isso para resolver. Eles vão entender que tem solução para os problemas. Né? Por isso que eu acho que é um caminho de mão dupla. Como os pais estão vivendo as suas frustrações, né? E como que eu vou apresentar isso para os meus filhos. Isso é muito importante, a gente estar pensando sim para preparar essas crianças para o que vem aí. E lembrar também, né, isso eu acho que é muito importante, que assim, hoje infelizmente pai e mãe tem que estar trabalhando fora, né, para sustentar e tal. E não levar essa culpa, né, de que, meu filho fica o dia inteiro na escola, vejo ele só à noite, vou ficar falando não, vou ficar, né. Eu sempre falo que é mais importante a qualidade do que a quantidade de tempo, né? Porque às vezes a mãe fica em casa o dia inteiro com a criança e não tem a qualidade do que uma mãe que trabalha o dia inteiro e chega e tem aquelas 2 horas de qualidade com o filho, né? Então é muito importante essa qualidade, né? E não ficar se culpando, né? Porque tá, né, fica o dia inteiro longe, enfim, né? Eu acho que se você mostrar pro seu filho que é importante essa separação. Eu preciso trabalhar, enquanto isso você está na escola, ou está com a vovó, enfim, com quem for. Se você estiver tranquila que isso é importante para a sua família, a sua criança vai entender. E aí a 1 hora que você estiver com ele, essa 1 hora vai ser bem-vinda. Né? Eu acho que eu uso muito isso também para os pais. É muito mais interessante essa qualidade do que essa quantidade. E aí aproveita o final de semana, né, que normalmente tem junto, né? Os pais, acho que por conta desse excesso, às vezes, de trabalho, ou por qualquer outra questão, tá tendo muito medo desse não. Mas se eu falar não, ele fica com tanta raiva, e aí ele fala que não me ama mais. Que medo que vai perder o amor do filho. Não vai perder o amor do filho porque você falou não. E que bom que ele ficou com raiva, ele vivenciou isso e passou. Falou, não. Minha mãe me falou um não, fiquei tão brava com ela, dá vontade de, né, sair batendo porta, aquela coisa. Mas passa. E aí, mais uma coisa, ele aprendeu o que é a raiva. Sim. Né? Vivenciar isso também é importante, sim. Não vai deixar de te amar porque você falou um não. E não vai te amar mais porque você só fala assim. Não é? Com certeza. Isso é muito importante os pais pensar. Bom, então é isso, gente. Espero ter sido um papo frutuoso, que seja para realmente a gente pensar sobre o assunto, a gente refletir sobre esse Setembro Amarelo, que possa ter ajudado. Muito legal a informação que a gente trouxe aqui sobre os CAPs, os centros de apoio. Então, tá anotando alguma coisa, precisa de alguma ajuda, sabe onde procurar agora, né? E vamos conversar mais com os nossos, né, quem mora em casa, né? Vamos conversar mais e deixar de ser tabu, né, tudo isso, porque às vezes hoje ainda a gente fala psicólogo, psiquiatra, ainda acham que é de louco, né? Algumas pessoas ainda pensam isso, né? Médico de louco, né? Tá longe disso, né? Com certeza, eu acho que o psiquiatra é o médico mais difícil de você conseguir consulta, né? Porque tá sempre lotado, né? Porque a gente vive num mundo tão doido, né? E aí a psicoterapia vem pra somar, né? Eu costumo brincar com os pacientes que às vezes eles mesmos chegam com esse preconceito. Mas eu não vou contar pra ninguém que eu tô vindo, senão vão achar que eu tô louco, vindo numa psicóloga. Eu falo, louco é quem não procura ajuda. Louco é quem tá sofrendo, né? Quem tá com um monte de situação na vida e
quer passar por isso sozinho. Uhum. Tendo lugar pra ir, tendo pessoas pra conversar, tendo amigos pra dividir, tendo família, pai e mãe pra abraçar, pra acolher, sofrer sozinho, aí que eu entendo Aí que é que louca, é é verdade. uma loucura. Eu costumo fazer essa analogia pra mostrar que nós somos um profissional como qualquer outro. Né? Do mesmo jeito que a gente procura um ortopedista se eu tô com um problema no joelho, no meu pé, por que não procurar um médico que vai me ajudar a entender os meus sofrimentos? Né? Vamos nos cuidar, eu acho que esse é o caminho, independente de onde for, mas buscar sempre essa orientação. Sim. Então fica o recado para as mamães e para todo mundo, né, que se importa com esse assunto, né? Então muito obrigada, Isa, por ter aceitado o convite. E compartilha, curte, vamos jogar esse assunto para todo mundo, né? Para desmistificar isso e viver numa sociedade mais leve, né? Mais gostosa de se viver. Tá bom? Um beijo para todo mundo e até o próximo. Tchau!